Olha, não, uma outra dúvida também que tinha surgido até no início minha, de empresas, né? Quando o funcionário é demitido por justa causa, ainda tem como reverter tem como É. reverter? A questão é assim, ó, a Assim, justa causa. exemplos Uhum. que A- consegue estar revertendo. sim, a justa causa ela é prevista na legislação trabalhista, na CLT, e ela tem alguns requisitos. Então, a justa causa ela não pode ser arbitrária, ela tem que estar encaixada em alguma das hipóteses da lei ali que determine a justa causa. Se ela não tiver encaixada em nenhuma das hipóteses da lei, e aí é caso que eu já atuei nesse sentido, e eu trago como exemplo prático, a gente busca a anulação da justa causa, porque a rescisão por justa causa ela é a rescisão mais prejudicial possível para o trabalhador, porque ele sai tão somente com saldo de salário e o que tiver ali de resíduo de 13º e férias. Então, ela é a decisão mais prejudicial para o trabalhador, a mais gravosa. Se tiver cumprido os requisitos da justa causa, né, eu acho importante que seja avaliado por um advogado trabalhista se realmente aquilo foi a decisão certa a ser tomada. Por quê? A questão da justa causa, ela prevê, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que é um dos requisitos da justa causa. Embriaguez constante é um requisito de justa causa. Funcionário que chega sempre embriagado e tal. Porém, existe hoje uma questão de que a embriaguez ela é tratada como patologia. Então, a demissão por justa causa por embriaguez, ela pode ser seguramente anulada. Então, tem que ser feita essa análise no caso a caso, claro, para ver se há realmente motivo que justifica a justa causa. Tem um inciso lá do artigo que justifica a justa causa que eu acho maravilhoso. Fala assim, incontinência de conduta. É tão vago uma incontinência de conduta, né? O que é uma incontinência de conduta? Então, eu te pedi alguma coisa, você não fez, é incontinência. Sabe? Então, peraí, eu pedi X e aí não fez, então já é motivo para justa causa? Claro que a justiça hoje ela não encara isso dessa maneira fria na lei, não, sabe? Então, existem outras penas ali trabalhistas, como advertência, suspensão, advertência escrita, que tem que ser viabilizada antes de você proceder diretamente com uma rescisão por justa causa. Hoje, a maior parte das rescisões por justa causa são revertidas na Justiça do Trabalho. Justamente por, às vezes, não ter uma orientação de um advogado, porque a empresa, quando ela tem um jurídico, ela consulta o advogado antes de proceder com a rescisão. Mas quando a empresa não tem um jurídico, aí ela vai no achômetro mesmo e acha que aquilo foi uma incontinência de conduta, então se encaixa aqui no requisito da lei, então está demitido por justa causa. E aí depois o tribunal, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Trabalhista, ele vai reverter seguramente essa decisão. Então, ela tem que ser a rescisão por justa causa, ela tem que ser realmente o último dos remédios, sabe? Entendi. Ela não foi feita para ser banalizada assim também não, porque ela envolve toda a questão por exemplo, que a gente falou anteriormente do FGTS, né? É um direito do trabalhador na rescisão movimentar seu FGTS. Então, às vezes você pega um trabalhador que trabalhou ali por 20, 30 anos numa empresa e ele toma uma justa causa, ele não vai receber aquele FGTS da vida toda. E às vezes isso dá um valor considerável, altíssimo, muitas das vezes, a depender do salário, dos provimentos ali. Então, por isso que a justiça entende isso como algo assim, ó, tem que ser o último dos casos. Se não for o último dos casos, aí, se tiver a opção de aplicar ali uma advertência verbal, uma advertência escrita, tem que ser aplicado. Então, a maioria das rescisões por justa causa hoje, elas são revertidas na Justiça do Trabalho. Perfeito. E tem muita gente que não tem essa informação, né? Muita. O que mais acontece, o do hoje, é gente que não tem informação jurídica trabalhista. Para ir atrás, né? E há uma coisa que as pessoas ainda, principalmente no interior aqui, Erceburgo, as pessoas têm muito receio de entrar na justiça, né? Ah, mas o meu patrão vai achar isso, meu patrão vai achar aquilo. E a gente precisa ir quebrando esses paradigmas, né? Porque quando você ingressa com uma ação trabalhista em face de uma empresa e que você consegue um êxito, na verdade, você acaba ajudando os demais também. Porque uma empresa que não pagava, por exemplo, insalubridade para um funcionário em ambiente insalubre, depois que ele toma a condenação, ele vai passar a pagar. Então, a tua ação ela reparou o teu dano, mas ela também proporcionou que outras pessoas fossem beneficiadas daquilo. O direito ele tem essa capilaridade, né, de às vezes uma decisão judicial em um caso específico, ele tem um efeito em todos os demais casos, né, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é o que reflete na sentença trabalhista, é o que reflete hoje
nessas organizações que as empresas vêm fazendo. Então, através das condenações trabalhistas, porque é sempre assim, as pessoas só vão se adequando depois que vão sentindo na pele ali o que estava errado, o que não estava. Enquanto dá para levar, as pessoas vão levando. Mas depois que chega um ponto que há uma condenação trabalhista, ela necessariamente vai precisar ali ajustar aquela conduta, ajustar aquele benefício trabalhista. Então, a atuação trabalhista, às vezes, ela tem uma capilaridade que você nem imagina, né? E aí ela serve, inclusive, às vezes, para espelhar outras empresas. Então, a empresa consertou algo, a concorrente dela também já vai buscar consertar, porque tem hoje muito... Foi um pouco mitigado nos últimos anos, mas sempre foi muito efetiva a questão dos sindicatos, né? E o sindicato ele compreende toda uma classe. Então, o sindicato dos metalúrgicos. Então, às vezes, uma decisão proferida em uma metalúrgica, ela reflete em todas as metalúrgicas, né? Então, é importante, as pessoas precisam quebrar esse paradigma de achar que, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu procuro. Eu acho que, a partir do momento que você compreende que a ação trabalhista tem essa profissional capilaridade... é profissional, né? Exato. E os empresários também, hoje em dia, gente, eles encaram isso já de uma maneira mais tranquila. Eles sabem que é natural, sabem que é um risco do negócio também, né? E, às vezes, eles até trabalham mesmo com o risco do negócio, né? Eu advogo para algumas empresas também e eu sei que, às vezes, o pessoal já trabalha com o risco do negócio. Eu tenho cliente que, às vezes, eu oriento e falo, isso aqui uma hora vai te dar problema. E aí ele, por razão pessoal ali de gestão, eu falo assim, não, então deixa dar problema primeiro. Porque enquanto isso eu tô, sei lá, vai valer a pena aquele problema. Eu tô ajustando uma outra coisa, eu tô adquirindo um novo patrimônio, não sei o quê. Então, existe isso também. Então, a relação empregado-empregador, hoje em dia, ela já é mais maleável nesse sentido. Então, a gente tem que ir quebrando esses paradigmas, sabe? E que nem você falou no começo, a questão de acordo é sempre bem-vinda, né? Com todas as questões, né? Muito, principalmente nessas. Porque, inclusive, pode ser parte do acordo trabalhista a regulamentação daquilo. Então, eu falo assim, por exemplo, vamos abrir mão aqui dessa insalubridade na metade, por exemplo. Um exemplo hipotético. Vamos abrir mão na metade e pactuar que você arrume esse ambiente aqui que é insalubre hoje para o pessoal trabalhar com mais qualidade? Porque, assim, eu não estou visando, às vezes, eu não estou visando só o meu ganho pessoal. Eu estou visando também o bem-estar da empresa, dos meus colegas de trabalho. No geral. Então, vamos quebrar aqui também para que isso não aconteça mais, né? Então, às vezes, tem que haver bom